Bem, gente, vamos lá. Hoje são 14/11/2024, vamos para o nosso estudo de mercado. O que é que a gente tem? Primeiro que dentro do euro-dólar, o preço ele só veio deixar regiões validadas quando o preço vem e rompe essa regiãozinha aqui de fundo, certo? Então aqui a gente tem essa quebra de estrutura, o preço está dando continuidade a um cenário de queda. A gente vai ter o prêmio discount dessa região aqui, da máxima até essa mínima aqui, certo? E o que é que a gente precisa? Precisamos que o preço suba. Aqui tem é basicamente um nível, certo? De bloco de ordem, ó. Então a gente tem um bloco de ordem aqui nessa região de venda e temos também outro bloco de ordem de venda dentro desse carinha aqui, ó. E aí a gente pega todo ele aqui, daqui até aqui. Então dentro do euro-dólar, a gente tem essas duas possibilidades aí. Temos também essa liquidez aqui dentro dessa região, ó. Então aqui, tudo isso aqui é liquidez de preço, certo? O preço tem que subir, capturar, chegar na região para dar a venda e jogar o preço lá embaixo. Se a gente encaixa alguma venda aqui, a gente teria uma venda basicamente aqui com um stop de, vou pôr uns 100 pontos no mínimo, para pegar pelo menos umas 5 vezes o risco retorno. Então o mínimo de alvo seria isso aqui. Aqui em cima a gente também teria outra oportunidade para vender, caso o preço fosse, com um stop de 76, eu vou pôr 90 pontos, 95, com alvo abaixo dos 50% na zona de desconto. Então eu vendo na região de prêmio e saio na minha posição na zona de desconto em algum nível validado. Então aqui seria um fator risco-retorno no mínimo de 6 vezes e meio risco-retorno da entrada. Certo, então isso é o estudo do euro. Quando a gente vai para o dólar, no dólar a gente tem a seguinte característica. Bem, tendo em vista ontem, a gente tinha essas regiões, ó, essa aqui já não fica mais validada, já não faz nem mais sentido avaliar isso aqui, perdemos essa região. A gente vai ter apenas essa região aqui como uma região, então vou descer esse prêmio de desconto para cá, vou tirar essa zona de liquidez aqui, certo? O preço rompe essa estrutura, cai, e aí eu posso tentar também, na realidade aqui a gente trabalharia com duas referências, certo? Uma delas seria essa toda, para poder a gente pegar a região lá de cima, caso o preço fosse, ó. E a segunda região de referência seria basicamente essa daqui, com uma região de parâmetro para a gente também estar entrando, e com a zona de liquidez basicamente aqui nessa região assim. Então aqui a gente também tem liquidez e aqui a gente tinha liquidez. Então teríamos e temos duas regiões validadas com apenas uma estrutura, já que eu não quis colocar outra para não... porque eu poderia adotar essa referência aqui também como quebra e adotar isso aqui como um parâmetro de referência no lugar daquele. Só que se eu fizesse isso aqui, a minha região de liquidez também seria essa aqui. E como essa primeira que eu marquei já engloba tudo isso lá de cima até aqui embaixo, então a gente pode adotar essa referência, esse referencial também como ponto de referência geral. Então temos liquidez aqui, um bloco de ordem acima, liquidez aqui, um bloco de ordem acima. Então tendo em vista isso, a gente teria basicamente esse fator risco-retorno. Com relação ao alvo, esse alvo aqui vai mais de 10 vezes o risco-retorno, certo? Vai mais, vai umas 10 no mínimo, 10,67. Já aqui a gente reduz e encurta para pelo menos umas 5 vezes o risco-retorno, caso o preço busque. Então tá aí o estudo de mercado de hoje, dia 14/11/2024, no euro e no GBP dólar.